Educar os filhos é certamente uma das missões mais desafiadoras e mais especiais na vida de qualquer pessoa. Ainda mais em um mundo tão dinâmico que muda tanto. A gente fica com aquela dúvida: será que eu estou conseguindo passar os verdadeiros valores para as futuras gerações? Tenho certeza que se você é pai ou se você é mãe, você já se perguntou. E aí, a gente hoje fala exatamente sobre isso para te ajudar. E eu tenho a alegria de receber em nosso estúdio o autor Canizio Maier. Ele que é autor da obra 100 Dicas Inspiradoras para Educar os Filhos Hoje. Um lançamento aqui da Paulus Editora. Então, esse vai ser um episódio para a gente se inspirar e aprender e entender como ser pais e mães melhores para os nossos filhos. Canizio, muito obrigada pela sua presença. Seja muito bem-vindo ao PaulusCast. Obrigado pelo convite, obrigado por essa oportunidade. Abraço a todos que nos assistem para a gente poder conversar um pouco sobre essa obra. 439 páginas, um livro que me deu muito trabalho, me deu muito prazer e também muita esperança para os namorados, os pais, os avós, os educadores e todas as pessoas que amam uma boa leitura vão degustar muito esse livro. Com certeza. Canizio, se apresente para quem ainda não te conhece, conta um pouquinho da sua trajetória até a gente chegar a essa obra. Então, eu sou Canizio Maier, natural do Rio Grande do Sul, tenho 1,90 m de altura, de descendência alemã. Saí cedo do Rio Grande do Sul para estudar, com 14 anos. Estudei em Floripa, Florianópolis, depois em Cascavel, no Paraná, depois em João Pessoa, na Paraíba. Fiz 2 faculdades em Belo Horizonte, né? Depois trabalhei em Porto Alegre, no Colégio Anchieta. Fui coordenador da primeira Casa de Juventudes do Brasil, em Porto Alegre também, o famoso Instituto Pastoral da Juventude. Depois eu fui fazer um experimento muito importante no México, durante 1 ano. E durante esse ano eu fiquei 1 mês e pouco trabalhando com povos indígenas, popolucas, que você não entendia absolutamente nada, mas foi uma experiência incrível. E também fui trabalhar no deserto, com pueblos do deserto, né? Pessoas que moram no deserto, que vivem fazendo esponjinhas, essas de escovinhas, né? E também plantando orégano para as pizzas, né? E vivendo de forma muito precária, né? Então, fiquei lá no México esse ano e depois eu voltei para o sul do Brasil e fui para a França fazer meu mestrado em Paris. Durante 2 anos, experimentei a seriedade do europeu, sobretudo o francês, que você pode ser o aluno mais brilhante. Eles jamais vão te dar 10, vão te dar 9,8, porque você nunca chegou, você ainda pode mais, né? E desde 2013 eu moro aqui em São Paulo, na capital, onde eu trabalho em 3 frentes. Eu trabalho na educação, com grupos de colégios, mas também de terceira idade, na PUC e na Unisal. Eu trabalho com livros, que é uma paixão tardia na minha vida, e esse livro aqui, que eu tenho o maior carinho do mundo, é meu 41º filho, que eu estou lançando. E também eu trabalho com palestras e cursos pelo Brasil e até fora, né? Outra paixão muito grande de trabalhar com isso. E esse livro, inclusive, a ideia é transformá-lo em palestra para pais, para professores, para avós e para namorados. Certamente são experiências, né, que de alguma forma estão presentes no livro, né? Porque acho que cada vivência que a gente tem, cada experiência que a gente vai adquirindo ao longo da vida vai contribuindo para projetos futuros e certamente no livro a gente vai ver muito dessas experiências. Então conta pra gente como que surgiu o desejo de escrever essa obra, como você disse que você tem muito carinho. Então, eu nasci de uma família numerosa e essa questão da convivência de crianças era sempre uma coisa muito bonita e desafiadora, né? Eu não tenho filhos, mas eu sou um dos homens mais abençoados porque eu convivi em todos os lugares por onde eu passei, e foram muitos, de ser grande amigo de crianças, de ser amigo de casais, de ser educador de sala de aula e de ser uma pessoa que as crianças vinham muito, jovens, adolescentes, para conversar comigo sobre os seus variados problemas. Então eu tenho um acesso muito grande ao coração. E o fato de eu ter topado escrever esse livro, de não ter filhos, é exatamente por isso. A originalidade desse livro está exatamente em ter uma visão lúcida, livre,
Porque quando você é pai, você projeta, de certa forma, os acertos e os erros seus no livro, nos alertas. E assim não, eu fui a pessoa mais livre para ponderar sobre esses 100 capítulos que estão nesse livro, de poder refletir com o coração aberto para fazer com que os pais e todos os leitores possam ler com calma, refletir e, sobretudo, conversarem entre eles sobre as questões que eu lanço nesse livro. Então, já quero começar com uma questão, que é a de formar, né, os nossos filhos, as nossas crianças, as novas gerações, para tudo aquilo que vier. O que significa essa formação para o que der e vier? Isso, eu acho que a gente, para a vida, a gente tem que ter um calçado bem firme nos pés, a gente tem que ter uma roupa leve para a caminhada. A gente não sabe, como diz o Fernando Pessoa, o que vem depois da curva. A gente está antes da curva e a gente tem que viver, curtir e aproveitar tudo o que é possível antes da curva. Mas a gente tem que estar preparado para o que vier depois. Pode ser uma estrada de chão, de pedra, pode ser espinho, pode ser asfalto, pode ser de jardins. E esse eu acho que é o grande segredo da educação. É você plasmar um coração forte, um caráter consistente, uma postura inteligente, sábia, para você estar aberto e ter a coragem de enfrentar tudo que vier lá na frente. Sabe, eu acho que o mais importante é essa disposição, essa coragem interna, trabalhar esse entusiasmo, esse colorido de Deus que nos habita, que nos move, que nos faz enfrentar qualquer problema que vier lá na frente. Por isso que é tão importante investir na gente, investir na formação, investir no nosso caráter, investir nos valores, porque o que vem lá na frente nós vamos desafiar, vamos atravessar, vamos viver cada um no seu devido tempo. E acho que todo pai, toda mãe também tem essa preocupação justamente, né? Eu não sei o que vai ser do futuro do meu filho, a gente fica muito ali cheio de dedos para criar a criança, né? Porque realmente é uma dúvida, a gente pode oferecer os maiores e melhores valores, né? Mas a pessoa vai se tornar realmente aquilo que ela quiser ser. Então, acho que esse também é um grande desafio dos pais de hoje, das famílias, né? De hoje, a gente, quando fala de educação, a gente fala de uma dinâmica muito plural, né? Então, eu acho que é preciso a gente ter essa consciência, né? As famílias terem essa consciência de, como diz, né? Assim, mostrar realmente o caminho para que elas possam caminhar da forma, com aquilo que tiver depois da curva mesmo, né, Canizio? Uhum. Se você olhar assim friamente os 3 tempos, o passado, presente e futuro, que está em nossas mãos é o presente. O passado já foi. E eu sempre brinco, digo, o passado deveria ser tão bem passado que ele não amarrote o presente nem o nosso futuro. O futuro, na verdade, ele não existe. O amanhã não existe. Quando é 00:01 é hoje. Sabe? Então, por que eu estou fazendo esse movimento? Porque o grande problema em relação ao futuro é o problema imaginário. Os imaginários, as ilusões não têm solução. São eles que tiram o nosso sono. O que está em nossas mãos é o presente. E se no momento presente, no tempo presente, eu der o melhor aos meus filhos, eu estou formando, eu estou formatando e plasmando um homem, uma mulher que vai ser muito corajosa e muito assertiva em viver o futuro que vem pela frente. Então eu sempre digo assim, o futuro está nas sementes que a gente planta hoje. E que a gente vai regando. E que a gente vai cuidando do rebento. E que a gente vai cultivando até ela produzir perfume, flores e frutos, e esses frutos e essas sementes vão continuando o ciclo da vida, né? Então, eu acho assim, essa angústia exagerada, às vezes é uma denúncia que a gente não está dando o melhor no momento presente. Porque quando você investe de verdade no tempo presente, nos teus filhos, o futuro é um caminho que se abre. Certeza. Eu também ainda não tenho filhos, mas eu tô rodeada de crianças, assim, tenho sobrinhos, tenho filho dos meus primos, então assim, a família tá com tem bastante futuro aí na família. E acho que uma das grandes preocupações, acho que não só da minha família, mas de todas as famílias, assim, de uma forma geral, de todas as pessoas, né, que estão ali à frente da educação das crianças, é tentar privar das frustrações.
Mas a gente não tem, infelizmente, esse poder, né? Uma vez um primo meu, ele falou assim, a filha dele correndo, e ela caiu. E eu sou meio preocupadona, assim, né? E eu fico, não corre, vai cair. Aí, ó, caiu. E aí ele me falou uma coisa, a filha mais velha dele, agora ele tem um segundo filho, mas na época ele só tinha ela. E ele falou, prima, eu já entendi que a gente não consegue proteger de tudo. Né? A gente vai ralar o joelho, vai se machucar, vai se frustrar, né? Como que os pais eles podem também estar preparados, né? E preparar os filhos para as frustrações, se preparar para ver os filhos infelizmente passando por aquele momento e os filhos também de conseguirem ultrapassar esse desafio. Eu concordo contigo. Eu acho que a educação do filho não é para ele se frustrar. A educação do filho é para ele ser amigo da verdade, para ele ser um homem, uma mulher para os demais, para construir um mundo melhor, mais inclusivo, mais cidadão. Esse é o objetivo que a gente tem. Agora, quando a gente está nessa dinâmica, as frustrações também fazem parte da vida. A gente pode falar, por exemplo, dos limites, né? Eu gosto de duas imagens que me ajudam a entender muito o que é um limite. Primeiro é o farol de trânsito. Eu chego, quero atravessar, só que está vermelho para mim. É um limite o vermelho. Só que o que é um limite para mim é possibilidade para os outros que estão indo lá. De repente vermelhou para eles e aí liberou para mim e para todos que estão na minha avenida. Então, o que limite para os outros é possibilidade para mim e vice-versa. Né? E isso eu acho que é a convivência humana. Eu sento na mesa, tem 2 bifes, somos só nós 2, eu não vou comer os 2 bifes. Mesmo tendo vontade, sabe? Mas eu vou compartilhar com você porque é assim a vida. A gente tem que aprender com o limite. Então, nesse caso, o limite é possibilidade para que a convivência possa fluir. E outro exemplo é o rio. Os rios, se eles não tivessem margens, eles seriam um conjunto de água esparramada. Mas são as margens que dão originalidade e identidade a cada rio. Tanto assim que não tem rio igual. Não tem, entende? Então, o que parece um limite, ele é aquilo que também nos dá a originalidade. Cuidado, limite não significa limitar tudo, mas é deixar de fazer o que não ajuda e escolher fazer o que de fato nos liberta e o que nos constrói. Então, as frustrações, eu acho que uma das coisas que a gente não pode ter na vida, eu acho que nós brasileiros erramos muito, é pena, é dó. A gente não pode ter pena. E muito menos desejar que as pessoas tenham pena da gente. Porque isso não forma, isso não educa, isso não ajuda, isso não faz crescer, sabe? Ter uma postura de altivez, de grandeza. Caiu, machucou, vamos passar um remedinho, vamos que embora. Amanhã e hoje a vida já está continuando com o joelho ralado. Né? Mas é importante aprender a conviver com as frustrações. Eu vou no mercado, eu quero comprar isso, não tem dinheiro. E isso também não é tão necessário. Vai ser frustrante? Vai, porque não atendeu a expectativa. Sabe? E a frustração é sempre o excesso de expectativas que a gente traz com a gente. Como encontrar um limite? Né? Como que as famílias elas podem encontrar esse limite, né? Assim, de também não limitar tudo e criar um robô, né, sem expressão, para uma criança que realmente, né, sabe até onde ela pode ir, sabe que hoje não vai dar para comprar, mas está tudo bem, né, quando o cartão virar, enfim, quando a possibilidade for melhor, vai dar certo. Como que a gente consegue encontrar esse equilíbrio? Uma das coisas que eu coloco num desses capítulos do livro é o conjunto de combinados, que é um exercício de democracia dentro da própria família, né? Na mesa, sem celular, porque você pode deixar ele no silencioso, longe, e celular não é talher, entende? Agora, isso é um combinado, então o pai, a mãe, nem os filhos usam, porque o encontro na refeição é sagrado, né? Outros combinados, a forma de se vestir, o tipo de linguagem, gastanças e tudo assim, isso são limites que são colocados, mas eles têm que ser assumidos por todo mundo, sabe? O exemplo vem aí também. Esse é o grande problema, porque se o pai abre um precedente e atende o celular, a não ser que ele esteja esperando uma ligação, mas ele já fala, hoje eu vou ficar com o celular porque eu preciso por isso, e os filhos vão entender isso também, né?
Mas eu acho que esses combinados, eles nunca são caros. Ele nunca sai caro quando é assumido e é elaborado conjuntamente. Não é uma imposição de alguém que diz vai ser assim a partir de hoje. Não, olha, está criando tensões, está difícil, está complicado. Vamos nos sentar, vamos combinar alguma coisa? Isso. E assume. E aí o que acontece? Todo mundo, se você olhar assim, os sinais de trânsito são combinados, legais. Sabe? Está lá 120 km por hora, asfalto está bom, carros estão bons. Agora, se tem um maluco que anda 190, ele põe em risco a vida dele e de outros, né? Então, fugiu do combinado, né? Então, são setas indicativas que fazem com que todos possam conviver sadiamente. Ou vai no restaurante. Tem mais gente que está no restaurante, não é só o meu filho. Sim. Então, ele não tem o direito de virar cambalhota, de puxar a toalha da outra mesa, de falar, de gritar do jeito que está. Não, ele tem um espaço também lá para brincar, mas ele não está sozinho no mundo. E essa questão precisa ser muito bem trabalhada. Porque se você não ensina o filho a aprender a dizer não, e se você não consegue dizer não, depois ele vai para a escola, a professora pede para o Pedrinho sentar, ele vai ser agressivo. Porque ele não foi ensinado em casa a aprender a dizer não, sabe? Então, o não, na verdade, é um sim. Talvez não em curto prazo, mas em médio e longo prazos, é um sim. Por quê? Porque é educativo. E acho que, assim, não hoje em dia, né? Mas eu acho que em alguns momentos, os pais, eles têm muito aquela percepção de eu vou fazer pelo meu filho, vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive, né? Então, eu fui uma criança que não tinha muitos brinquedos, não tinha muitas roupas, eu vou dar de tudo pro meu filho. Até que ponto esse pensamento é perigoso para a educação daquela criança? Assim, até que ponto a gente dá tudo? Ou ir muito radicalmente, né? Assim, então, eu tive pais muito rígidos e eu vou ser muito liberal. Quais são os riscos da gente ter esse tipo de pensamento? Eu acho que não é saudável, nem para os pais, porque os filhos não têm que pagar o pato de uma educação que os pais tiveram com seus pais lá atrás. Se não tiveram os brinquedos ou as coisas que tiveram, foi dentro de uma realidade, dentro do contexto. O contexto hoje é outro. Eu posso até comprar, sabe? Mas aí tem que ser dentro de um critério. Precisa, é necessário, faz bem, vai ajudar. E dentro desse contexto, nada contra que se facilite a vida, que se compre jogos cooperativos, que se compre não sei o quê, mas que seja dentro de um critério de necessidade e de crescimento. Sabe? Eu jamais compraria brinquedos que atiçam a violência ou brinquedos que atira com armas, porque pedagogicamente não traz nada de novo. Você tem que sempre pensar uma coisa construtiva, que vai ajudar o teu filho a ser mais gente, ser mais cidadão, ser mais altruísta, ser mais solidário, ser mais empático. Isso nunca sai de moda. Só que o jeito de viver dos pais era de um. E você não tem como compensar uma ausência, um vazio, agora enchendo a criança. Não. E existem outras formas de brincar. Eu acho um equívoco muito grande você encher as crianças de brinquedo. Aliás, tem um depoimento de uma criança muito querida em Belo Horizonte, os pais enchiam ela de presentes. E no dia do aniversário, a criança pegou na mão do pai e da mãe e disse: mãe, pai, eu amo os presentes, mas o presente que eu mais quero vocês ainda não me deram. É vocês sentarem comigo, brincar comigo. Vocês perderem tempo comigo. De vocês se interessarem sobre a minha aula, sobre o meu dia, sobre estar comigo, brincar comigo. Olha isso. E esse presente não custa dinheiro. Essa sua fala me deu 2 nortes aqui para as próximas perguntas, mas pegando esse gancho mais recente, eu lembrei de uma história familiar, vou expor minha família aqui. Mas que eu acho que acontece também, né? É replicado em outras famílias. Por exemplo, festas de aniversário. Tudo bem, né? Eu acho que cada um realmente faz aquilo que quer e que gosta e tal. Mas na minha família teve um caso por 4 anos. A minha irmã fazia festas enormes para o meu sobrinho. Meu sobrinho tá com 6 anos. Pedro, o Pedrinho da escola, né?
E meu sobrinho, ele não gosta de tirar foto, porque nos aniversários ele queria brincar com os presentes dele. E toda hora tinha que ficar parando. Pedro, para de brincar e vem tirar foto. Até que um ano, assim, foi tão triste, porque ele chorava, e a minha irmã chorou de nervoso. E foi um verdadeiro caos. E aí, a partir desse momento, a gente percebeu que a festa era mais importante pra gente. Porque o pai dele só queria brincar. Então, acho que às vezes também os pais, acho que esse é um exemplo pra gente voltar naquilo que você falava antes, né? De projetar, né? Os pais às vezes projetam nos filhos as coisas que são importantes pra eles, mas é importante pra criança. E aí, desde então, desde o 4º aniversário, os outros 2, assim, leva o Pedro pra brincar o dia inteiro. Ótimo. Cansa de brincar. E aí depois canta um parabéns só ali os mais próximos, tirar uma única foto com todo mundo e tá tudo certo. E os aniversários do Pedro se tornaram mais felizes pra ele, né? Que é realmente quem importa nesse dia. Então acho que é importante os pais também terem esse cuidado, né? De não projetarem tanto as suas vontades, os seus desejos na criança, porque realmente o foco é a criança e aquilo que faz bem verdadeiramente para a criança. Né? É muito interessante, porque é meio inconsciente que os pais projetam nos filhos o que não tiveram, projetam nos filhos as fotos que eles querem compartilhar com os amigos, para mostrar, olha a festa que nós fizemos. Sim. Eu acho que essas festas elas são importantes para celebrar a vida, literalmente. Para sublinhar o valor da existência, de poder viver, de poder escolher, sabe? E ao mesmo tempo você vê, é uma coisa tão simples de respeito. Ele não gosta de foto, respeita. Tem, mas mesmo assim fica insistindo em querer fazer a foto que não era o gosto. A festa era dele. Então as coisas têm que ser ressaltadas nisso. E o objetivo maior de uma festa não são os presentes. É exatamente isso, é estar junto, é brincar, é se divertir, é comer uma coisa boa, sabe? É abraçar muita gente. Celebrar a vida dele, exatamente. Realmente. E aí outro ponto que eu queria trazer de volta para nossa conversa, você falou da questão, né, que acho que é um risco que todo mundo passa, acho que todas as famílias convivem com isso, que o acesso às telas, infelizmente, às vezes apresentam conteúdos violentos e acabam ensinando totalmente o contrário daquilo que a gente está falando hoje aqui para as nossas crianças. Mas a gente também sabe que a rotina dos pais, né, e das famílias é muito complexa. Como que a gente, novamente falando do equilíbrio, né? Como que a gente consegue encontrar o equilíbrio? Como que as famílias podem estar atentas dentro ali da sua realidade para proteger as crianças realmente desses conteúdos? Como o equilíbrio, ele vem do movimento. E o exemplo mais interessante é a bicicleta. A gente aprende a se equilibrar numa bicicleta, não é ficar embaixo de uma árvore se amarrando com as mãos e sentado em cima da bicicleta. Não vai adquirir. Mas é no movimento, caindo para um lado para o outro, que você adquire. É no movimento da família, na dinâmica da família, que você vai encontrar o equilíbrio em relação a isso. Só que eu acho que tem uns equívocos em relação a isso. Você sabe que no Brasil, de cada 100 crianças, 83 se sentem trocadas pelo aparelho celular do pai e da mãe? Gente, de 100, 83 é muito. Se sentir trocadas. E nem por isso eles deixam de amar o pai e a mãe. Porém, aí vem o difícil. Elas começam a se amar sempre menos. Que elas se sentem menos importantes que um aparelho. E o pai é escravo de uma coisa que os humanos criaram. Os aparelhos são grandes parceiros e a gente precisa do computador, precisa da tela, da televisão, tudo, como parceiros. Mas, de repente, aquilo que é cria nossa, nós nos tornamos escravos. E aí que está o grande problema. E outra coisa, eu acho que os filhos, o que eles mais reclamam, não é porque o pai e a mãe trabalham fora. Eles gostariam que eles estivessem mais com eles. Mas é pela falta de qualidade quando eles estão presentes. Esse é o grande problema. Os pais, quando estão em casa, quando vão buscar o filho na creche, na escola, para que tem que ter o celular sempre na mão? Por que não dá para dar 5 minutos para saber como é que foi o dia, o que foi importante hoje, que aulas vocês tiveram, o que você aprendeu, como é que você relaciona isso com a vida, com o futuro, sabe? Dar importância ao estudo, os pais irem lá na escola perguntar como é que está meu filho, porque isso dá importância à educação, à formação que os filhos estão recebendo. Então tem esse lado, eu acho que as telas
E eu sempre olho para o nosso corpo, né? A gente tem 5 sentidos: a visão, a audição, olfato, paladar e tato. E Deus jamais ia nos dar 5 sentidos para a gente usar só o da visão. Os 5 são importantes. Você já se deu conta por que a gente faz um tintim, Jennifer? Exatamente para valorizar. É para a gente valorizar os 5 sentidos. A gente olha, visão, experimenta, paladar. Sente o cheiro, olfato, sabe? Sim. Tocou, tato. Faltou qual? Tintim. Então, tudo que é completo na nossa vida deve tocar o maior número de sentidos. As pessoas mais lindas que fazem parte da tua história entraram em você pelos teus sentidos. Sabe, o teu marido, o teu filho, os teus amigos mais lindos, mais queridos, eles podem estar todos suados. São as pessoas mais lindas do mundo. Sabe? Por quê? Porque elas entraram em você. E a gente sabe hoje, pela neurociência, que o nosso cérebro, ele se formata, ele se conclui mais ou menos, mesmo fisiologicamente, até os 25 anos. Entende? Então, uma criança que tem reações desproporcionais é dentro do amadurecimento, da formatação desse cérebro, né? E quando a gente só trabalha o visual, só as telas, e as telas trazem tudo pronto, o que eu estou fazendo? Eu estou matando toda a dimensão imaginária, criativa, porque tudo é pronto, tudo é dado. A notícia é dada com imagens. Sabe? O TikTok, seja o que for, tudo vem pronto. E a gente deixa de lado aquilo que é mais nosso, que é o lado interpretativo, que é o lado imaginário, é o lado criativo, que as grandes coisas começaram assim. A gente está virando apenas reprodutores daquilo que já existe. A inteligência artificial é o quê? É pegar tudo que já foi, e aí você lança um tema, e ele faz uma síntese, é a máquina que faz essa síntese. Não é nada novo, mas é tudo que já existiu, e tem uma capacidade incrível de transformar isso numa história, ou seja o que for. Né? E isso nós não podemos matar no ser humano. Esse lado criativo, imaginário, interpretativo, ousado, sabe, sonhador, nós não podemos deixar isso matar. Eu acho que esse é o grande segredo da educação. Canisa, eu quero partir agora para a parte da autonomia das crianças, que também é importante, né? A gente falava justamente de preparar para o futuro, preparar para as frustrações, porque realmente formar pessoas, crianças, né, dentro dessa perspectiva, autônomas é muito importante e acho que também um dos grandes desafios da educação, né? Uhum. Eu faço uma diferença entre autonomia e autossuficiência. O autossuficiente é aquele que se basta. Não é isso que a gente quer das crianças, dos filhos, nem de nós. Sim. Mas autônomo é você ser motorista da tua vida. É você pegar, engatar uma marcha, ou você virar para a direita ou para a esquerda, mas você decidir o que você vai fazer numa encruzilhada da vida. Então, a autonomia é exatamente você ser sujeito da tua vida e protagonista das tuas decisões. E quanto menos dependentes os filhos vão se tornando em relação aos pais, mais possibilidades eles têm de voar. Quanto mais eles ficam atrelados àquele clã, aquela chácara do pai e da mãe e tudo, menos eles ousam, menos eles sonham. E hoje o mundo globalizado, tudo ficou perto, sabe? É questão de um dia você estar na Europa e volta. Sabe? Então, as coisas não são mais tão difíceis que você ficava 30 dias dentro de um navio para atravessar o oceano e com risco de doença e o risco de não chegar e coisa assim. Então, as coisas ficaram mais fáceis em relação a isso. E quanto mais as pessoas sejam autônomas, quer dizer, eu vou guardar os meus calçados, o meu material escolar quando voltar da escola por conta própria, não preciso ser mandado. Isso é ser autônomo. Eu vou arrumar minha cama e não vou deixar para minha mãe. Hoje a gente precisa aprender isso tudo, porque é vergonhoso, às vezes você chega em outro país e a pessoa não sabe nem arrumar sua cama, não consegue nem fazer certas coisas, e diz, não, isso é do berço, a educação vem lá de baixo mesmo. Sim. E aí quando a gente vai, ainda sobre a autonomia, a gente às vezes pode pensar que, mas eu quero mimar o meu filho, né, eu quero, de novo, tudo
o que eu puder para ele. Mas também é um risco, né? Esse mimo exagerado também pode mais prejudicar do que ajudar, né? Todo exagero é ruim. O mimar, como a forma ríspida demais de ser para com os filhos, né? Eu acho que a gente não deveria mimar nunca, né? O pessoal assim mais tradicional, mais antigo, eles dizem assim, eu apanhei, mas eu me tornei um ser autônomo, inteligente, forte, coisa. Só que ele não se deu conta que ele não se tornou um ser forte porque apanhou. Esse é o grande problema. É um equívoco. Você não se tornou o ser que você é hoje que se apanhou. Você se tornou o ser que você é hoje porque lá não tinha mimimi. E não porque você apanhou. Tu vê como é sutil, de repente se coloca uma coisa querendo colocar de forma positiva, que é extremamente negativo. Sim. Todo tipo de agressão, violência, de bater, de gritar, de comparar e coisa, são extremamente negativas. E nós não podemos usar isso como uma desculpa falsa. Por quê? Porque você se tornou o ser que você é hoje, é porque lá não tinha mimimi. A comida era pouca, as coisas, o dinheiro era pequeno. Então, às vezes, você tinha que usar o calçado do seu irmão para ir na aula de tarde, porque ele usava o mesmo calçado para ir de manhã. E isto tornou a vida mais interessante. Porque a escassez faz com que você se torne um ser mais interessante, mais criativo, mais buscador. O excesso hoje é um problemão. O excesso de prazeres, o excesso de dinheiro, o excesso de facilidades tem formado pessoas extremamente vazias, frustrantes. Sim. E acho que você falou, né, assim, às vezes os avós, né, acabam querendo interferir na educação ali dos netos. Esse conflito de gerações também é sempre uma questão nas famílias, assim, e que se a gente não entra num acordo, a gente vai acabar prejudicando a criança, né, vai ser o principal prejudicado. Como que a gente consegue dar uma dica aí para essas gerações diferentes? O pai e a mãe são dois do filho. E vão ser eternamente, mesmo que lá na frente eles se separem. Eles são pai e mãe para sempre, né? E essa linha, por isso esse livro é tão importante, porque é uma primeira vez que eu acho que alguém pensou em escrever alguma coisa como se preparar para ser um bom pai e uma boa mãe. Para ter diretrizes, linhas, não é conselhos, não é lições de moral, não tem nada disso. É diretriz, é linha, setas indicativas, é por aqui, diante do mimimi é por aqui, diante da sexualidade é por aqui, sabe, para as pessoas terem o que fazer, né? Agora tu vê, as crianças hoje têm uma admiração muito grande pelos seus avós, eles são muito importantes, só que eles têm que estar com um acordo com os pais. Se os avós não concordam com a postura dos seus filhos em relação aos netos, eles têm que resolver isso, só não pode fazer por debaixo dos panos. Tua mãe não quer que você coma doce, mas vem cá, eu vou comprar para você. E outro pai negou um pão de queijo para um filho, aí um cara que estava passando lá, não, teu pai te negou, eu vou comprar um para você. Não pode passar. O adulto na relação são os pais. Sim. E os pais, eles representam muito mais do que eles são. Isso é uma outra parte que eu reflito aqui. Quando você é pai, quando você é escritor, quando você é professor, você representa muito mais do que você é. Agora, se você é pai, a criança multiplica os teus atos, os teus gestos positivos por 20. Agora, se você pisar na bola, ela multiplica por 50. Infelizmente, é assim, né? Agora, a gente tem que ter muita essa consciência, né? Os pais são os adultos na relação. Os filhos não querem o pai e a mãe amiguinhos. Isso é uma doce ilusão. Porque eles são chatos, são adultos. Eles preferem a escola lá da creche, ou da escola, ou da rua, sabe? Agora, o que eles querem do pai e da mãe é um pai amigo e uma mãe amiga. Em quem eles possam confiar, em quem eles possam expor as coisas, e não em quem eles começam a falar de uma dificuldade e o pai ou a mãe já vem com 300 lições de moral e coisa. Fechou o canal. Por isso que às vezes a criança tem mais liberdade com o professor, tem mais liberdade com outras pessoas adultas do que com os próprios pais. Por quê? Porque nós temos um viés moral muito forte. A gente já vem com as receitas prontas. E às vezes você não precisa dizer nada para o teu filho, apenas ser ombro que escuta, que acolhe. Se ele fizer uma pergunta, você tenta ajudar. Se ele não fizer,
acolha. Só isso. Não é tão complicado. Sim. Eu tenho, você falando sobre a questão de se preparar, né, para ser pai, para ser mãe, eu lembrei de um amigo meu que ele falava que tinha que ter curso. Que o certo era ter uma preparação. Tipo assim, é igual quando você vai tirar carteira de habilitação. Para dirigir, você passa por todo um processo e para ter filho você só decide ter, né? E tem realmente sem nenhum tipo de preparo. Conta um pouquinho como que essa obra, então, vai ser esse curso, né? Essa espécie de curso, essa espécie de ajuda, que acho que é válido para tanto quem ainda está esperando, para quem está criando coragem, como eu, e para quem já tem ali a criança, o desafio da educação dentro de casa. Então, a ideia do livro é exatamente isso, serem dicas, portanto, não são capítulos grandes, que hoje o pessoal gosta de coisas mais curtas, né? Sim. Mas que vão ser inspiradoras, que vão fazer vocês conversarem. Eu conheço casais que têm esse livro, e eles leem um capítulozinho por dia e conversam sobre isso. Isso é muito legal, essa é a ideia, isso já me deixou realizado, só esse depoimento daquele casal, né? E no mais, por exemplo, questões das telas. O que é uma postura saudável em relação aos filhos? Sabe, em relação à diferenciação entre educação, que é de casa, e escolarização, que é da escola. Muitos pais não educam e empurram para a escola. Sim. A escola, que deveria se preocupar com os conteúdos e tudo mais, tem que se preocupar com a indisciplina. Então, cria conflitos, às vezes por omissão dos próprios pais, né? Qual é o papel do pai e da mãe na educação sexual dos filhos? Né? Qual é o papel na questão das finanças, a questão financeira? É lá que a criança, ela é um sujeito ativo dentro da família. Ela precisa ser escutada. E a grande coisa maravilhosa nas famílias é quando eles escutam as crianças, adolescentes e jovens. Porque eles têm ideias maravilhosas, só que muitas vezes são colocadas de lá. E aí a dinâmica da casa muda, sabe? As coisas são, e como eles são participantes da família, eles também têm suas responsabilidades, eles também podem lavar seus pratos, eles também vão guardar os seus calçados, eles também vão arrumar sua cama, porque eles são da família. Claro que você não vai sobrecarregar. Aliás, a procrastinação, certa vez eu li, ela nasce, a procrastinação nos adultos, ela nasce de duas forças. Assim, da superproteção do pai e da mãe, que fazem tudo pelo filho, e de repente ele não está mais aí, o pai e a mãe, ou o filho está longe estudando, só que não tem mais o pai e a mãe que faz. Aí ele entra numa crise e procrastina para amanhã, depois de amanhã. Ou a superexigência. Olha que coisa absurda, é paradoxal, né? Superproteção dão tudo, ou superexigência, que a pessoa, o pai e a mãe saem e fala para o filho mais velho, você tem que fazer isso, isso, isso. Dão 12 tarefas, ele só conseguiu executar 8. Então ele vive frustrado. Então essa mão invisível da exigência, de ter que fazer, ela está presente e cria uma imobilidade, uma embromação, não só empurrar para o futuro, mas também se ocupar de coisas presentes, seja telas e coisas assim, para não fazer o que deveria estar fazendo. Sabe? Então, é muito interessante. Então, esse livro, eu acho que ele vai ser essa preparação, por exemplo, como se posicionar diante dessa coisa do mimimi, ou das birras. Né? Como fazer isso? O que está em jogo quando a criança se joga no chão? Quando a criança quer as coisas no seu tempo, lembrando, o cérebro está se formando. Então, as emoções não têm a lógica de nós adultos. Mas, provavelmente, é o reflexo de alguma coisa que não está legal. Por exemplo, uma coisa que a gente precisa crescer muito é não parar de comparar crianças. Sim. É um dos piores venenos que existe, é você comparar o filho mais velho com o mais novo. Porque tá vendo, ele tá estudando, você, o que você vai ser, sabe? Sim. Ou comparar crianças da escola, ou na rua, ou comparar famílias, ou comparar pais, o pai dele, e o seu, olha que coisa. Não, as pessoas não foram feitas para serem comparadas. As pessoas foram feitas para serem respeitadas na sua originalidade. Aliás, as pessoas que fizeram os grandes inventos no Brasil e no mundo eram pessoas
tidas como problemáticas na infância ou na escola. Sim. Eu posso dar um exemplo. Por exemplo, no Brasil faz muito tempo que não tem eleição adulterada no Congresso e no Senado e nas Assembleias Legislativas. Por quê? Porque um maluco lá de Veracruz, perto de Santa Cruz do Sul, que era uma criança que todo mundo fazia a volta, atravessava a calçada para não cruzar com ele, que ele chutava tudo que tinha na frente, tido como problemático, era um gênio. Ele inventou tudo isso, onde é impossível alguém votar 2 vezes. As quebra-molas eletrônicas, os radares, tudo foi essa pessoa que teve essa ideia e conseguiu sistematizar. Hoje ele tem uma empresa grande lá naquela cidade, né? Mas assim, só para dar um exemplo de como as coisas não são tão problemáticas. Você precisa entender que não existe pessoa mais inteligente e menos inteligente, mas que existem inteligências diferentes. Sabe? Sim. De repente, um tem uma inteligência para o lado culinário maravilhoso, o outro mais para a arte, o outro é mais para a questão da terra, outro mais para a questão dos animais, da ecologia. E a gente tem que respeitar, a gente tem que valorizar com que eles possam tirar de dentro deles aquilo que lhes é mais sagrado e onde eles querem gastar a sua vida, que vale a pena. E parar de querer sentenciar também o futuro daquela criança a partir do jeito, né, que ela tem na infância, né? Assim, se é uma criança ali, né, um pouquinho mais agitada, que faz mais bagunça, já vai dar errado. Não, né? Uma coisa não tem necessariamente nada a ver com a outra. Uma das coisas muito importantes é entender que o objetivo de uma criança não é ser adulto. Sim. O objetivo de um jovem, de um adolescente, não é ser jovem. Isso é um grande equívoco. Porque a gente sempre coloca a criança para o porvir, para o que virá. Não. O objetivo da criança é ser 100% criança. Do adolescente é ser 200% adolescente, e os adultos têm medo dos adolescentes, porque eles também já foram adolescentes. Sim. Os jovens é ser 300% jovem. Mas viver cada fase na sua intensidade, que as coisas vão acontecendo, vão se concatenando e vão se interrelacionando na medida que você vai avançando na história. E aí entra a questão da inteligência emocional dos adultos, né? Porque a gente às vezes fica reclamando e colocando ali, né, as reações, as birras, as emoções das crianças, quando a gente também precisa estar com as nossas emoções, assim, mais equilibradas possível pra gente saber lidar com aquilo, né? Não reagir da mesma forma, não se trocar pela criança. Minha mãe usa muito essa frase. Não pode se trocar pela criança. Qual que é a importância? Como que os adultos podem cuidar dessas emoções e perceber quando elas estão passando do ponto? Em primeiro lugar, eu acho que todo mundo tem que ser humano. Você pode voltar do trabalho nervosa, você pode voltar de um evento estressado, e você pode falar para o teu filho, eu gostaria muito de conversar com você, mas a mãe hoje está muito nervosa, vamos conversar amanhã? Eles vão entender isso. O que eles não entendem é quando vem coice de porco e de cavalo, de tudo que é lado, e sobretudo a história em cima de quem? Do lado fraco. E a criança costuma ser o lado fraco, e ela não tem nada a ver. Então, essa coisa do controle emocional, de você se conhecer, saber os dias que você está mais disposta a resolver problemas de boleto ou de contas e não sei o que mais, e tem dias que é melhor nem... Santo Tomás de Aquino tem uma afirmação muito bonita sobre isso. Ele diz, nós sentimos o mundo externo de acordo com a nossa situação interna. Então, se eu internamente estou bem, com uma unidade interna firme, pode cair temporal, pode falar o que quiserem, eu estou de boa. Mas tem outros dias que uma borboletinha que flutua no jardim tem peso de um supersônico, de um avião ou de um Titanic. Por quê? Porque eu internamente estou bem sensibilizado. Então, quando você se conhece, por isso que o Sócrates já colocava lá, conhece-te a ti mesmo. A gente não se conhece, a gente se conhece muito pouco. Que quando a gente se conhece, a gente também começa a aprender a lidar melhor consigo e lidar com as pessoas de outra forma, né? Canise, quando que as famílias precisam buscar ajuda? Quais são os sinais que elas precisam estar atentas e quando começa, fala, não, acho que agora a gente vai precisar de uma ajuda profissional?
Essa pergunta é interessante, mas eu acho assim, a ajuda profissional, ela é sempre bem-vinda. Que antigamente a gente dizia assim, você está fazendo terapia? Então você é uma pessoa problemática. Então você está com problemas sérios. Não. Hoje se faz terapia para você lidar melhor com você mesma, para você lidar melhor com certos campos da minha vida, para você gerenciar melhor os teus sentimentos, para você liderar os vários, os diferentes, os outros que fazem parte da nossa vida. Então é um privilégio fazer uma terapia, não é porque você é problemática assim. Claro, eu entendo o que você quer dizer, eu acho que tem situações que de fato você precisa ajudar a pessoa a procurar uma ajuda profissional. A criança hoje tem situações que precisam muito dessa ajuda, e hoje, graças a Deus, a gente tem profissionais de todas as áreas que nos auxiliam muito nessa questão, né? Mas eu acho que sempre é hora, mas sobretudo quando as coisas estão um pouquinho desandando, sim, sempre é bom a gente acionar onde a gente pode. Canizio, acho que foi um episódio muito inspirador, assim como propõe o livro. Eu acho que mais do que dicas, você traz luzes realmente, né, para a educação das nossas crianças, que é o futuro, né, do nosso país. A gente está precisando de muita gente boa para cuidar desse país, então que a gente consiga passar o que a gente tem de melhor para as futuras gerações, para que a gente só tenha a melhorar, né, que o futuro seja tão bonito quanto a gente sonha no nosso presente, que a curva, né, termine com espaço e uma vida melhor para todo mundo. Muito obrigada pela sua presença. Por isso que eu digo que o futuro está nas sementes que a gente está plantando hoje. Isso aqui é uma semente. Sim. Esse podcast nosso é uma semente. As pessoas que vão adquirindo esse livro, sim, vão continuar plantando sementes, né? E eu gosto muito do girassol. O girassol, ele é guiado pelo calor, pela luz. Dizem que em tempos nublados eles se voltam um contra o outro em sinal de empatia, de solidariedade. E o jeito de um girassol morrer é espalhar sementes. Olha que bonito, né? Então esse é o nosso jeito. Eu posso terminar com um pequeno poemazinho? Com certeza. Aliás, isso é outra característica desse livro, que o livro não é chato de ler, porque ele tem uma leveza, porque eu aprendi que a gente pode sacudir o mundo com a gentileza, com uma leveza. E aí faço um poema para os pais. Paradoxo dos pais. Ser pai e mãe é contemplar a ternura na seriedade, a estrela na escuridão, a simplicidade nos detalhes, o universo na semente e o mar em cada gota do mar. Ser mãe e ser pai é buscar a compreensão na lágrima, o abraço no perdão, a sabedoria no conhecimento, a esperança na gentileza, a solidariedade na compaixão. Eu vou para o último parágrafo, último por causa do nosso tempo. Ser pai e mãe é sentir, sim, sentir os desejos no coração de cada estação, a prudência na mansidão e em cada decisão, a alegria na caminhada e o recomeço em cada chegada, a força na persistência e no sonhar com a insistência, e as possibilidades nas paisagens e nas vibrações da coragem. E aí eu cito meu amigo conterrâneo Mário Quintana: quero um dia poder dizer às pessoas que nada foi em vão, que o amor existe, que vale a pena se doar à amizade e às pessoas, que a vida é bela sim, e que eu dei sempre o melhor de mim, e que valeu a pena. Que bonito! Canizio, muito obrigada pela presença, por essa obra, né, que ela possa realmente ajudar a gente garantir aí uma educação mais inspiradora para as nossas crianças. Fica como dica, né, de leitura, de presente, por que não? Para as mães, para os pais, acho que é um livro que vale muito a pena a gente conhecer. Seja sempre muito bem-vindo ao PaulusCast, as portas estão abertas. Obrigado, viu? Pode ser livro de cabeceira de cama, viu? Sim. Eu tenho sono bem leve. Com certeza. E a obra, né, 100 dicas inspiradoras para educar os filhos hoje, está disponível nas nossas lojas
físicas pelo Brasil, também na nossa loja virtual, assim como todo o nosso catálogo. Você já sabe, é só loja.paulus.com.br. Você, além de conhecer as nossas obras, também pode conferir qual a Paulus livraria mais próxima de você. Nos siga nas redes sociais pelo @editora Paulus, ative as notificações aqui do YouTube, inscreva-se aqui no nosso canal, fique atento, porque sempre tem um PaulusCast com um tema interessante e inspirador para você poder acompanhar. Muito obrigada pela sua companhia mais uma vez e até a próxima!